professora Ingrid e vamos dar continuidade ao assunto da nossa última aula, sinais de pontuação. Vamos aí, o que são sinais de pontuação? Vamos só relembrar porque eu sei que vocês já sabem disso. Então, os sinais de pontuação são os recursos gráficos que contribuem para a coerência, coesão e a boa compreensão dos textos. Eles conferem o quê? O ritmo, a entonação e a pausa das nossas orações. Então, vocês lembram qual foram os sinais que nós já estudamos? Vocês não podem esquecer disso. Então, nós já estudamos o ponto, 2 pontos, reticências e os parênteses. Então, aqui nós vamos conhecer mais pontuações. Não se assustem. Ponto de interrogação. Sem cara feia e prestem muita atenção, viu? Então, o ponto de interrogação nós podemos utilizá-lo para quê? Em perguntas diretas. Por exemplo, que horas ela volta? Então, se eu fiz uma pergunta, eu devo utilizar o ponto de interrogação. Porque se você não utilizar, a frase vai ficar afirmativa. Então, a pessoa que você perguntou não vai entender que aquilo ali é uma pergunta. Então, que horas ela volta? Que horas são? De que é a aula? Então, todos são perguntas, tá bom? Então, eu devo utilizar o ponto de interrogação. Outra situação. Às vezes, ele pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar algo que já foi dito. Não acredito, sério? Então, eu utilizei o ponto de interrogação só para enfatizar essa frase, tá bom? Nós também temos o ponto de exclamação. Então, situações em que um ponto de exclamação deve ser utilizado. Após vocativo, por exemplo, Juliane, você precisa estudar para a prova. Então, eu chamei alguém e disse, olha, você precisa estudar para a prova. No final, eu exclamei, porque para dar uma entonação, um sentido maior a essa frase. Outra situação, no final de frases imperativas, no caso, quando eu dou alguma ordem, fuja, corra. Então, sempre no final de frases imperativas, eu devo utilizar o ponto de exclamação. Também, após as interjeições, ufa, graças a Deus. Então, eu sempre utilizo o ponto de exclamação. Outra situação são após as palavras ou frases de caráter mais emotivo ou expressivo. Por exemplo, que tristeza, que lástima. Então, que felicidade. Então, eu sempre devo utilizar o ponto de exclamação para dar ainda mais sentido a essa frase. Então, abra bem os olhos e preste atenção. O ponto e vírgula. Nós podemos utilizá-lo para quê? Para separar os itens de alguma sequência que já vem outros itens. Por exemplo, em uma receita, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite. Então, para separar esses itens, eu utilizei o ponto e vírgula, certo? Outra situação, para separar as orações coordenadas, que muitas vezes são extensas, ou orações nas quais já se tem utilizado alguma vírgula. Um exemplo disso, as queimadas destruíram a vegetação. Todos os animais silvestres foram mortos. Então, para que eu não utilizasse a vírgula ou o ponto, eu utilizei o quê? O ponto e vírgula. Nós também temos o que? As aspas, que é uma pontuação bem utilizada, muito utilizada por todo mundo. Então, nós podemos utilizar as aspas para quê? Para isolar palavras ou expressões que fogem à nossa norma culta, como, por exemplo, gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos ou alguma expressão popular. Por exemplo, a aula do professor foi irada. Então, irada é uma gíria. Então, eu devo utilizar entre aspas. Ou então, quando eu digo alguma palavra estrangeira, como, por exemplo, crush. Todo mundo sabe o que é crush. Então, quando eu disser fulano tem um crush em algum autor. Então, o crush deve vir entre aspas, porque é uma palavra estrangeira. Além disso, nós temos que utilizar as aspas quando nós indicamos alguma citação direta. Ia viajar, viajei. 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Aqui é um trecho
do livro Prazer de Viajar, de Eça de Queiroz. Então, para transcrever esse trecho, eu preciso utilizar as aspas. Sempre que eu vou transcrever algo de algum autor, então eu preciso utilizar as aspas. Então, nós ficamos por aqui. Aqui foram mais algumas pontuações. Na próxima aula, nós vamos estudar as últimas pontuações. Qualquer coisa, voltem e assistam o nosso vídeo novamente. E qualquer dúvida, entre em contato com o professor da turma, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.